Olá, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. São 6h19 da manhã do dia 15 de setembro de 2022. E vamos lá, santo Deus. Ah, que bom. Não, eu tenho que falar mesmo. Olha, eu não sou como Pilatos. Eu nem desejei ser mesmo. Lavar as mãos. Não. Eu confesso que eu preferi mesmo usar as minhas mãos para aquilo que é razoável. Deus disse: sim, faça luz, haja luz, seja luz, ame a luz. Eu poderia perguntar, mas com que possibilidade? Com as possibilidades que eu, Deus, estive a lhe dar. Mãos lindinhas para trabalhar, santo. Olhos, santo, vivos, santo. E essas orelhinhas gordinhas, narizinho de tempero, santo. E a boca? A boca é um caso à parte. Aí eu poderia ficar animada. O quê? Mas, o quê? Aí logo vi, o quê? Eu vi o nome NASA. O quê? Aí eu falei, poxa vida, será que é apelido que deram? Não, será que foi algum apelido que deram para o homem? NASA. Ô, seu NASA. Ô, seu NASA, alguém? Ô, seu NASA. Ô. Mas aí o doutor chegou. Santo Deus, aí não vale. Não, mas o doutor chegou mesmo, chegou. É isso, aí o doutor chegou. Aí disse, algum problema? Dona moça. Eu disse, santo, é porque eu vi, de fato, não passar NASA. Aí Deus disse, haja luz, seja luz, resplandeça luz, e luz, e luz, e luz, e luz. Aí eu disse, santo, deve ter de fato alguma coisa nesse coisa. O quê? Foi isso. Aí eu cheguei e disse. Sim, porque Deus disse que eu tinha isso, tinha aquilo, tinha isso. Aí eu tinha que de fato saber o que era que a minha boca poderia fazer. E foi. Aí Deus disse assim: ah, você está feliz? Eu disse, olha, conceito de felicidade é uma coisa difícil mesmo. Porque cada um coloca o sentido da felicidade em, sei lá. Mas Deus disse, tem uma vida inteirinha, para amar. Que felicidade. Foi aí que eu compreendi. O quê? Sim, porque o doutor estava lá, era o doutor da felicidade. O Senhor da felicidade manifestada. Ele não dava viagem perdida com nada. Estava sempre lá. O quê? Com dente para quarar, uma felicidade de tanta para me dar. E trabalho. Aí eu disse para ele, qual o sentido mesmo? Ele disse que é assim. Que muitas vezes as coisas estão tão difíceis, estão tão difíceis, que é preciso a gente esvaziar. Sim, porque se a gente de fato for viver o ditado popular, diz, ó, saco vazio não sustenta de pé. Nem saco cheio demais. Então é preciso saber a hora de esvaziar, a hora de encher, a hora de fato de você falar, estou de fato de saco cheio. Aí
você sabe, o que cada um vai interpretar como o conceito de felicidade. É a liberdade? É a liberdade. Imagine Neymar. Se do nada o juiz olhou para ele e resolveu de fato apitar um cartão que não tinha nem porquê. Aí eu fico a me perguntar se Neymar, que é Neymar, receber um cartão amarelo por comemorar, quem sou eu? Quer dizer, imagine eu. Imagine eu se eu resolver de fato o que? Sair na porta e gritar. Chegamos, conquistei. Imagine se eu sair daqui até a orla gritando, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Mas Deus disse que a vida, ela, de fato, pode estar nos pequenos detalhes que a gente muitas vezes deixa passar. Então Deus me disse que a luz é algo primoroso no lugar. Sim, porque se eu falo que eu quero de fato enxergar, eu tenho que usar todas as possibilidades do lugar clarear. Não tem como eu justificar. Eu fui procurar o altar. Ah, mas eu não vi lá. Você acendeu a luz, abriu porta, abriu janela, puxou isso aqui, puxou acolá. E tinha janela, não vi. Tinha porta, tinha cortina para puxar, tinha isso. Aí não dá. É por isso que com Deus não tem conversa paralela. Você chega lá, é isso. Tem mais alguma coisa para relatar? Tem, mas deixei lá porque com toda certeza não é o momento e eles não vão saber lidar. Mas já deixei tudo separadinho, porque se a necessidade se apresentar, eu já sei onde está. Com Deus é assim. Com Deus não tem essa conversa, não. Não tem, não. Essa conversa de justificar, BBB, bababá, Maria de Cássia, vai ali, faça isso. Pá, chego lá, abro tudo que tem que abrir, tal, vou etiquetar, pego o texto, tudo, tá. Não dá pra perder tempo, não. Não dá, não. Deus não me pede pra ser marolinha. É o quê? Oi. Deus não disse seja marolinha, não. Deus disse, chega. Aí a Maria de Cássia chegando. Aí chego. Deus nunca me pediu assim, me pede. Ô, Maria de Cássia, passa o iPad aí pra mim. Que nada, Maria de Cássia. Passa aí, ok? A mente, filha. Ô, senhor, o senhor não quer um iPad? Ô, minha filha, pelo amor de Deus. Passa a sua mente. É isso. Que é preciso, de fato, usar aquilo que ninguém no mundo vai ter nem sequer capacidade de criar. A mente é espetacular e é para a gente usar. Se a gente fica o tempo todo dizendo inteligência artificial fez isso, inteligência artificial fez aquilo. Poxa, aí eu vou chegar e vou dizer, quem foi o demente que criou a inteligência artificial e não assinou? Me diga aí quem foi. Quem fez foi o engenheiro, o arquiteto, sim, da ciência. Ele é que desenvolveu, ele que fez. O resto é conversa de gente idiota que não sabe nem usar a mente para, de fato, uma coisa até própria. Então não dá. E por que eu estou falando tudo isso?
Porque Deus disse. Porque Deus disse o quão é importante a gente assinar a obra que a gente esteve a realizar. Porque inteligência artificial não existe em nenhum lugar. Só na cabeça dos retardados. Somente. Porque tudo que aqui o homem esteve a criar foi uma pessoa, duas, três, um aglomerado. Não foi assim, do nada, não. Passou fio, passou projeto, passou ideia, passou isso, passou trabalho, trabalhando, para alcançar aquilo que vende como uma tal de inteligência artificial e que se der uma pane não funciona para nada. E você vai procurar quem para consertar? Portanto, não usei inteligência artificial nenhuma no lugar. Eu não sou da turma do retardado. Nem da turma do Bolinha, nem da Luluzinha. Que vive assim, brigando. Por cueca e por calcinha. Por cueca e por calcinha. Numa decadência impressionante. Tudo que Deus me pediu para realizar é conforme a inteligência que Ele esteve a criar. E aqui está. Nessa mente. Na cachola de Maria de Cássia. E por quê? Porque eu quis. Porque eu desejei, porque eu busquei, porque eu me alimentei. Porque o tempo todo eu questionei. E com a vida de Deus eu me casei. Sim. Não dá para você reproduzir vida se você de fato não aceitar as condições de vida que Deus esteve a criar. Por isso posso entrar e sair de qualquer lugar e minuciar, respeitando até segredo militar. Mas se soube de fato considerar até mesmo segredo militar e busquei uma maneira do fio a gente de fato puxar, é porque de fato a minha inteligência está longe de ser algo que eu não saiba mesmo usar. E tudo isso porque Deus sempre me disse para considerar possibilidade. Sim, é possível usar as mãos, se a gente desejar, para se arrumar, para trabalhar, para abraçar, para qualquer coisa que a mão possa realizar. Então, eu não posso justificar. Senhor, não fiz isso, a mão estava doendo, a mão estava isso, a mão estava aquilo. De 5 horas até 6 horas da tarde, estava fazendo aquilo que para mim era de primordial importância. Sim. Entre uma coisa e outra da casa, eu fiz aquilo que precisava. E agora estou fazendo do mesmo jeito o caminho. Que eu poderia mandar do jeito que eu já tinha feito. Porque já está tudo simplesmente conforme é organizado, com todos os parágrafos, mas eu tenho que pensar que outras pessoas vão ter o direito, sim, da leitura realizar. Então, se um parágrafo é considerado assim, grande para a pessoa que não tem assim a cabeça, vai precisar de um tempo maior, então, eu vou ter que ter esse trabalho. Então, o texto é feito, pensado, sim. Dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus.
César pode compreender, mas tem aquelas pessoas menos favorecidas, que se um dia desejarem ler, aí eu tenho que pensar nessas pessoas. Aí eu tenho que, de fato, voltar lá pensando nessas pessoas. Porque se eu fosse, de fato, fazer sem pensar nessas pessoas, eu digitava e mandava, não ia perder assim tanto tempo e me desgastar tanto. Porque toda a correção que eu vou lá, não é nem bem correção. Se tiver algum parágrafo maior, eu vou pensar na pessoa e vou procurar uma maneira ali. Imagina, puxa, a pessoa não vai poder ler dessa forma. Eu vou ter que, de fato, entrar na fila e, de fato, viver aquelas pessoas assim que têm uma maior dificuldade para alcançar até o preço do supermercado. Aí eu tenho que pensar, de fato, numa maneira do parágrafo ali. Eu dividi para o pensamento continuar. Por isso que ponto de segmento eu preferi mesmo não usar. E até voltei para colocar, para tirar, entrando nessa fila. Eu prefiro de fato, e fiz todos os textos assim, sem ponto de segmento, colocando vírgula, porque é a César, o que é de César, é a Deus, o que é de Deus, porque a pessoa assim, que vai buscar a identidade e contexto, aí sim, essas pessoas que têm essa capacidade de estar além do comum, aí para saber voltar, a vírgula vai estar lá, acompanhar um texto e ali encontrar todo o pensamento que o texto está a levar, respeitando de fato os segredos e aquelas coisas que é preciso de fato preservar. Então não tem por que justificar, dizer que eu não fiz isso, que eu não fiz para Deus. Não. Busquei tudo que era de fato de primordial importância salientar. Aquilo que deixei lá preparado para eu buscar, considerando a necessidade de alguém assim realizar tudo. Isso não é adivinhação não, minha gente. Trabalho duro. É trabalho duro. Você se disponibilizar a 24 horas, você conjugar o verbo. Casar com a palavra. E viver com a palavra. Estar com a palavra. Porque o divino é a palavra. O divino é a palavra. Então, se ele falar, Maria de Cássia, obrigada, é a palavra. Se ele falar, Maria de Cássia, beleza, ainda assim é a palavra. Mas é o filho, com toda certeza, da família sagrada. Que são coisas ali casadas e ao mesmo tempo que soube viver de uma forma junta e separada. E apenas trabalho. É você, de fato, viver o seu legado. Nem leve nem pesado. Ainda que seja, é verdade, muito complicado. Muito complicado. Eu posso carregar esse fardo. É o meu legado. É o meu legado. E eu digo que não é fácil. A dor para todo lado. Poxa vida. Se entrar num lugar, santo Deus, a coisa está lá. E não é apenas uma hora
que a coisa está? A coisa está lá desde o momento em que, de fato, o pensamento esteve a se formar para aquilo se concretizar e se desenvolver e se enraizar. Você tem que chegar ali, exatamente, ó, naquele fio de pensamento. E você, de fato, acompanhar e conseguir encontrar a porta ali. E todos os dias você tem que fazer esse caminho do fio do pensamento e pegar a porta. Não vai ser a mesma porta, é outra porta. Então, se algum tempo atrás, vamos falar, há um ano, eu estive a falar daquilo, eu tenho que voltar lá e aquela porta eu já não vou usar não, eu tenho que usar outra porta. Esperar a condição se apresentar dias e dias e dias e dias e dias construindo aquilo, respeitando. Porque não é só chegar e fuçar o lugar, não. A vida, a dor, o sofrimento. Você tem que ficar ali vivendo, 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 vivendo. E o momento nascendo. E aí aparece o fio de pensamento. Ninguém pode, de fato, chegar e simplesmente entrar. Puxa vida, isso é violência. Você precisa conquistar. Conquistar. Ninguém conquista nada quando a gente é criança. Que a professora coloca lá um pezinho de feijão para você pegar o copinho de plástico e colocar ali para plantar e você todo dia regar e acompanhar para sair aquilo ali, a ansiedade. Mas para viver a palavra, entrar no lugar, ansiedade não pode. Não pode de fato chegar. Senão toda a estrutura do que você de fato pretende realizar vai se contaminar. Não existe isso. Existe largar tudo aqui. Isso é que existe. Deixar tudo. Conforme o Evangelho diz. Sem olhar para trás. E entrar e ser vida no lugar. Ainda que você não pertença. Mas você vai ser vida lá. Essa é a ciência. É a ciência. É você saber de fato se esvaziar. E saber. E saber de fato que Deus vai alimentar o saco vazio. Para você chegar e colher aquilo que precisar. Sem lotar. Mas consciente de que a sua vida você soube de fato. Soube deixar. Para a vida de cada um ali você respeitar. E eu sinto muito, porque é claro que não é uma coisa assim simples de se fazer, porque é preciso, de fato, considerar mesmo. Poxa vida, é muito complicado. Mas não dá para ser frágil. O luxo. Não dá para ter o luxo da fragilidade. Ah, meu pai. Não dá não. Não dá. Esse luxo, não dá. Também você não vai ser forte no lugar. Você vai ser apenas a verdade que Deus está, de fato, a solicitar. Quando o João Batista chegou
Santo, com aquele jeito dele. Sei lá, João Batista, ele acreditava mesmo que eu iria olhar para ele e não iria enxergar, puxa vida, aquela árvore espetacular. Puxa, Santo, você olhar para João Batista e você não enxergar de fato o papiro diante do altar, puxa, aí não dá, né? E não dá. Então, não tem. Não tem mesmo, porque eu falo, isso eu não vou realizar tudo que Deus me solicitar. Dona Maria vai chegar lá e vai realizar e vai assinar. Não sou inteligência artificial nesse lugar. Não dê a ninguém o direito da minha vida governar. Eu sou a vida que eu desejei levar. Por isso, comigo pode contar. Não tem pane elétrica não, nessa que aqui está. Vivi muito aquilo que eu desejei. E, por incrível que pareça, só até estranho mesmo, mas amizades eu conquistei. Imagine você falar assim, puxa vida, é mesmo? Puxa vida, né? A gente tem que respeitar. Uma coisa foi o que a pessoa esteve a realizar. A outra coisa bem diferente é você entrar no lugar e ver a pessoa lá. E a pessoa bem lhe tratar. Você não vai, de fato, julgar aquilo que a pessoa esteve a realizar. Você não vai testemunhar contra a pessoa, mas você vai falar do fato, o que é bem diferenciado. Então, eu posso, de fato, considerar todos os vínculos que foram criados. Todos, de bom grado. Em nenhum momento essa pessoa aqui, Cássia, foi desrespeitada, não. Então eu não posso. Eu não posso nem apedrejar o diabo. Porque há de se considerar. O mal sempre esteve a recuar diante da verdade. Mas é um mal, gente. Eu não estou falando dessa gente desgraçada, não. Falando mal. A escritura está a mostrar. Seja luz, e não há como você acender um palito de fósforo para dentro da escuridão a gente não enxergar. Tamanha importância. Tamanha importância de ser luz. Portanto, não deixei nada a desejar. Viver aquilo que eu desejei realizar. E eu vou continuar, ainda tem uns textos para terminar, como tem algumas coisas para fazer. Vou agora um pouco mais devagar. Entre hoje e amanhã eu termino de enviar. Obrigada. A vida é espetacular. Basta a gente saber de fato lidar. Bom dia. E comigo pode contar. Assim sempre será. Enquanto vida. Enquanto de fato a vida aqui se manifestar nesse corpo aqui que está. Depois é depois.